cultos e trazendo tanta unção, tanta presença e tanto amor já, porque Deus é amor, né? E a gente já pode sentir que Deus está aqui. Quem está sentindo? Então, sejam bem-vindos com muita alegria a mais uma quarta do Romper. Quem tem acompanhado, nós estamos na 7ª quarta. Quem está acompanhando tudo e já vendo a transformação na sua vida, porque eu declaro que esse tempo não é de ensino, essa hora que você separa na sua semana para romper é uma hora para transformação. Amém? Então, como eu peço toda quarta, abra o seu caderno e abra o seu coração para tudo aquilo que o Senhor tem para entregar na sua vida e o Espírito Santo vai ministrar na sua vida a respeito dessa área, que é uma área conflitiva, assim dizendo. É um princípio e é um tema que é necessário que a sua mente esteja aberta sem religiosidade. É uma área que o inimigo conhece muito bem e é por isso que ele, sabendo como o mundo espiritual funciona, ele usa a favor dele. Mas muitos crentes, e assim pode ser você, ignora esse princípio, compreende mal e acaba liberando a entrada dele na sua vida. Quem já sabe? Amém? Vamos orar para a gente iniciar, meu Pai. Eu te agradeço por esse tempo, Senhor. Eu apresento a vida de cada um que está aqui, a casa de cada um que está aqui, Senhor. A vida financeira, profissional, espiritual de cada um que está aqui, Senhor. Eu clamo, Senhor, na quantidade que o Senhor liberar para essa noite, os teus anjos ministradores, Senhor, na casa de cada um, tocando neles agora. Ô Pai, eu apresento o nosso ensino, Senhor, o nosso aprendizado ao teu Espírito, Pai. Cessando toda dispersão, toda distração e todo impedimento para aquilo que o teu Espírito Santo vai ministrar na vida de cada um, da forma que cada um precisa, da forma que cada um vai entender, Senhor. Por isso eu me coloco apenas como um instrumento do Senhor aqui hoje. Um instrumento, Senhor, que da minha boca saiam palavras diretamente do céu, para que cada um entenda de forma sobrenatural da forma que o Senhor fala com cada um aqui. Eu declaro uma noite de transformação nessa área, em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus, Senhor. Eu peço que hoje, especialmente, Pai, seja quebrado toda religiosidade, Senhor. E que todos estejam agora com olhos abertos para ver, ouvidos abertos para ouvir a palavra que é a verdade, assim como o Senhor diz, que a verdade liberta e serão libertos hoje. Em nome de Jesus, dessas cadeias do devorador nas suas finanças, e quem crê, toma posse e diga amém. Amém? Deixa eu compartilhar aqui o PDF para os visuais, para quem gosta de acompanhar. Inclusive, tem muita gente que está aqui que não está em nenhum grupo, né, da Viva e não tem acessado esses PDFs. Então, você já entra lá no perfil da Viva, clica no link, entra no grupo do Telegram, porque esses PDFs, com esse ensinamento tão precioso, está sendo enviado para que você releia, para que você envie e compartilhe com alguém. Inclusive, se tem alguém, ainda agora, que você sabe que precisa desse destravar, desse romper nessa área hoje, aproveita para enviar esse link agora, amém? Vamos lá? Preciso que vocês prestem muita atenção aqui hoje, amém? Todo o conceito que você tinha antes sobre esse tema, em nome de Jesus, deixa da porta para fora, se tranca no seu cantinho aí e se abra para um novo. Amém? Hoje nós vamos vencer o devorador nas nossas finanças. Hoje é dia de dizer chega. Hoje é dia de dar a voz do grito, aquele grito que rompe. E hoje você vai
romper esse mal na sua área financeira definitivamente. Sabem por que você vai romper? Porque nós não vamos só libertar. Hoje não vai haver apenas uma libertação, que vai ter, inclusive vai ser poderosa, mas nós vamos só ministrar a libertação. Aqui nós vamos te ensinar como impedir que ele volte a entrar na sua vida. E essa área, o inimigo não vai mais controlar. Amém? Porque o meu dinheiro desaparece. Confessa aqui para mim, levanta a mãozinha, comenta no chat se você tem questionado isso. Questionado isso com Deus, questionado isso com as pessoas. Porque quando nós falamos dessa área financeira, é um tabu, né? E a primeira coisa que vem na mente das pessoas, e eu imagino que a maioria que esteja aqui pense dessa forma: eu preciso ganhar mais. Às vezes você até age e cria estratégias como multiplicar e ganhar mais para ter mais entrada. Mas por mais que você ganhe, nunca está suficiente. O dinheiro entra na sua conta e você não sabe o que aconteceu, que ele acabou muito rápido. É como uma areia que vai indo da sua mão, vai escorregando e desaparece. Quem se sente assim aqui? Conhece alguém que precisa dessa ministração hoje? Já envia o link. Existem 2 fatores para isso acontecer, tá? Presta atenção aqui. Em nome de Jesus, desliguem o microfone aqui, porque acaba atrapalhando muito. Principalmente para quem presta atenção mais pelo auditivo, tá? É um sinal de microfone aí, só você desabilitar. Amém? Então, são 2 fatores, né? Como tudo na vida. Tem o fator natural. O que é o fator natural? Quando você ainda está aprendendo a administrar aquilo que Deus te entregou. Então, Deus está permitindo Deus está permitindo, sim, como uma forma de ensinamento. Deus quer te ensinar, é um tempo de crescimento. É aquilo, seja fiel no pouco que muito te darei. Se você quer saber mais sobre isso, você clica lá no link do YouTube, sobre essa quarta da mordomia, como administrar aquilo que Deus já te entregou, tá? Se você aprendeu a administrar, você passou dessa parte natural. Mas, peraí, Dani, então eu aprendi a administrar, modéstia à parte, sou uma pessoa bem controlada, tenho minhas tabelas, eu gasto menos do que eu ganho, excelente. Glória a Deus por isso. Mas aí tem a parte sobrenatural, que pode estar atuando nessa área. Aquilo que não é natural é sobrenatural. Aquilo que a mente não consegue entender, só o espírito para discernir. Mas hoje você vai ter clareza, tá? O sobrenatural é quando parece que existe algo consumindo tudo na sua vida, sem lógica alguma. Não faz sentido. O dinheiro desaparece, some, não rende nada. E às vezes você ganha mais, está ganhando mais, ganhou um extra no mês e mesmo assim desapareceu. Aí é uma batalha espiritual que você está tendo nessa área. Mas hoje você vai aprender a vencer. Porque em Cristo nós somos mais que vencedores. Nós sempre temos que lembrar que quando a gente fala de batalha espiritual, 1/3 dos anjos caiu. Então 2/3 está do nosso lado, está do lado de Deus. E em toda a história, Deus nunca perdeu batalha. E você não vai ser o primeiro que Deus vai perder. Então se levante, tome posse do seu lugar de filho, de filha, e aprenda como funciona o mundo espiritual. É isso que eu quero trazer, de desmistificar para você aqui hoje. Enxergar mais um pouco como funciona o mundo espiritual, além do que aquilo que todo mundo tem te falado, segundo o ponto de vista deles, por experiências, às vezes, negativas que você passou nessa área, até dentro da igreja, porque o inimigo vai atuar nessa área exatamente para te traumatizar e fazer com que você tenha brechas, que a gente vai falar aqui hoje, e você vai vencer. Então, no mundo espiritual, dinheiro significa algo. Olhem só. Êxodo 23:19. As primícias dos primeiros frutos da sua terra trarás à casa do Senhor teu Deus. Levítico 23:10. Quando houverdes entrado na terra que eu lhe hei de dar, ou seja, Deus deu o ambiente, seu trabalho, sua bênção, e fizerdes a sua colheita, então trareis um molho das primícias da vossa cega ao sacerdote. Então, olhem só.
trazei as primícias da vossa colheita, ou seja, o resultado do seu trabalho. Então, antigamente, não existia dinheiro em espécie, não existia moeda, não existia esse dinheiro físico que a gente tem hoje. Então, quando Deus começou a ensinar o povo sobre honra, naquela época, desde do princípio da Bíblia, tá? Ele dizia colheita. Colheita é o resultado. Então, são os primeiros frutos do nosso trabalho. A gente agiu, a gente colheu. Então, aquela primeira colheita que Deus está falando aqui. Então, o que significa no mundo espiritual? Porque Satanás conhece muito bem e ele opera dessa forma. Significa esforço e suor. Estão entendendo? Então, se o dinheiro representa tempo e suor, ele representa o fruto disso. O devorador, ele destrói os frutos. Por que a gente vê que o inimigo entende do mundo espiritual relacionado a isso na área financeira? Se alguém já participou, teve uma experiência, ou pelo menos conhece minimamente como funciona o ocultismo, trabalhos, tudo que você vai fazer, ou seja, a pessoa que infelizmente está nessa escuridão e ela busca refúgios nisso, sem conhecer a verdade, tem um preço. Quem já reparou nisso? Então, vai fazer tal trabalho, é tal valor. Vai desbloquear tal coisa, é mais tal valor. Mas por que ele faz isso? Porque Satanás, ele conhece muito bem como funciona o dinheiro no mundo espiritual. Então, ele atua aí. E às vezes você não. Então, o que é esse devorador? Malaquias 3:11, tá aqui na palavra de Deus. E por causa de vós repreenderei o devorador, e ele não destruirá os frutos da vossa terra, e a vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos exércitos, e diz o Senhor dos exércitos para você que está escutando e assistindo isso aqui. Na natureza existe um inseto que ele entra na plantação e ele come, ele destrói tudo, ele consome tudo, ele devora. E é por isso que leva esse nome de devorador. Então você olha para uma árvore, aparentemente ela está em pé inteira, mas quando chega na época de colher os frutos, não existe fruto. Por quê? Porque o devorador, ele consumiu. Então é exatamente dessa forma que Deus te explica como funciona espiritualmente na sua vida. Ele usa essa fala para mostrar que existe uma ação maligna que destrói tudo que foi produzido por você. Tudo aquilo que por direito, pela lei da semeadura que você aprendeu, você plantou e você colheu. Mas ele está entrando na sua colheita, ele está roubando a sua colheita. Peraí, quem é o dono dessa colheita? Por que ele está entrando? Ele está entrando porque ele tem acesso. Então, ele entra porque ele encontrou um espaço, ele consome, corrói, destrói e faz desaparecer os seus frutos que você trabalhou tanto, o seu suor e o seu tempo. Então, por que ele entrou? Porque existiu uma brecha. Vocês já repararam que uma ferida, se não tratada, ela infecciona? Por que ela infeccionou? Porque ela estava aberta e ela deu lugar àquela bactéria. Então, ela deu lugar, não tratou, o que aconteceu? Foi inflamando e devorando, e vai devorando de um tanto que quanto mais postergar em tratar, vai corroendo todo o corpo. Vamos entendendo e vamos assimilando uma coisa hoje, que é uma revelação muito grande para a sua vida, e é uma chave, tá? O corpo vai sendo corrompido pelo mal que entrou porque tinha um lugar. Também vamos pensar numa casa. Se tem portas, se tem janelas, se elas estiverem fechadas. E um rato, que é um bicho que também é devorador, ele vai conseguir entrar? Não. Mas se tiver uma aberturinha assim, ó, uma brechinha desse tamanho, ele consegue entrar? Sim. Então, no mundo espiritual funciona assim. Então, o inimigo ele vai procurar aonde nós demos lugar, consciente ou inconscientemente, nós demos lugar para ele entrar. Nós abrimos esse espaço, que é chamado de brecha. E ele não cria isso, tá? O inimigo ele não tem poder de criar a legalidade em você para entrar. Olhem que interessante.
mas ele procura portas que você abriu. Então, a pergunta nunca deve ser, e hoje não deve ser a central para você: existe um devorador na minha vida? Não. A pergunta é com autorresponsabilidade. A autorresponsabilidade é que faz a gente se transformar e a nossa vida se transformar. Será que existe alguma brecha que ainda está aberta na minha vida? Então, tira o foco do lado de fora e coloca o foco em você. Se as suas finanças estão escapando e desaparecendo e não está rendendo, começa a olhar para dentro, muda a visão agora e bora enxergar por onde que ele entrou, porque senão ele não entraria. Estão conseguindo entender? Então, existem 3 tipos de brechas, 3 tipos, tá? Então, são 3 fatores que abrem essas legalidades, essas portinhas, esses buraquinhos, para que o devorador entre. Brechas na alma. O que é a alma? Tudo aquilo que a gente sente e pensa. Então, quais são as brechas que a gente dá para que ele entre de forma almática? Medo de faltar. Por quê? O medo, ele é a ausência da fé. E Deus ali abençoa pela fé. Se você reparar em toda a história bíblica, quando Deus chegou para entregar uma bênção, ele pegou a pessoa agindo, e ela estava agindo por quê? Porque ela creu. Então, quando você tem medo de faltar, você declara: Deus não é meu Senhor. Deus não está no controle da minha vida. Então, traumas e rejeição. Alguma coisa que você já passou nessa área que faz você enxergar de forma ferida aquela situação. Controle, porque quem deve controlar é Deus. Quando você tira o controle da sua mão e você fala: Senhor, o controle está para você, você perde, fecha essa legalidade. E uma mentalidade de escassez, que se você acha que você ainda tem, eu também te convido a voltar nos vídeos, que é o primeiro dessa quarta-feira, que é rompendo a mentalidade de escassez e de escravidão. Porque não é mais tempo de você viver como escravo. Você sabe a passagem de Moisés. Deus levantou ele como um grande libertador, e eu e você estamos aqui hoje, porque nós somos filhos. Jesus, ele veio para que leve os pecados, e através dele você tem acesso diretamente ao Pai, porque o véu foi rasgado. E você que está aqui, você tem acesso direto ao Pai. Você é filho e filha. Então não viva mais como escravo, esse tempo já passou. No tempo da lei, tem muito tempo. Mas o inimigo continua fazendo com que você viva, porque aí você vira um fantoche nessa área na mão dele, mesmo sendo crente, mesmo frequentando a igreja, mesmo servindo. Mas você vai entender o porquê nessa área ele está te manipulando, mesmo que você não queira. Então, enquanto a sua alma, essa ferida, ela não é curada, você continua tomando decisões. Aí são as atitudes que são governadas pelo medo. E o medo sempre produz escassez. Repete comigo. O medo sempre produz escassez. Quando você tiver com medo que você não tem condições de pagar uma conta, quem foi que te colocou nesse lugar para gerar essa despesa? Foi o pai, e ele vai arcar com isso. Não tenha medo. Caminhe nessa confiança. Se você está em obediência, tudo que você está gerando de despesa dentro do lugar que Deus te colocou, ele vai te dar os recursos. Então, se você estiver agindo pelo medo, você vai agir. Ou seja, se você estiver pensando, sentindo medo, você vai agir de acordo com o medo. E aí você vai dar brechas nas suas atitudes. É gastar sem planejamento, é viver endividado, é o consumismo, é a desorganização financeira, é a preguiça de trabalhar e plantar, e a desonestidade. E pode ter certeza que Deus está te testando em detalhes no seu dia a dia. Quando você recebe uma mercadoria a mais, um troco a mais, e detalhes que às vezes você acha que ninguém está vendo, mas você esquece que Deus está vendo. E nós estamos falando como funciona o mundo espiritual, ok? Então, se nós estamos falando como funciona o mundo espiritual, como que você está agindo preocupado com o que as pessoas estão vendo ou julgando? E as brechas espirituais, que vão te levar a ter esse espaço. Pecado deliberado, avareza, idolatria ao dinheiro,
pactos e ocultismos, e isso se resume a, desde que você era novinho, você fez alguma brincadeirinha de bruxaria, simpatias tão comuns, talvez você já tenha feito, vai anotando, peço que você anote, tá? Para que seja quebrado hoje. Eu fiz simpatia para prosperar, para ganhar dinheiro. Pode ser bobo, gente. Pular as ondas, escrever num papel, qualquer coisa que seja, você mexeu com o mundo espiritual. Sem o Espírito Santo. Você não invocou o Espírito Santo para fazer esse ato. Então, você adentrou no mundo espiritual e você deu legalidade. Você precisa renunciar e quebrar isso. Então, do menor ao maior, de você ter ido de fato a algo ocultismo de mais alto grau, você precisa renunciar. Servir a Mamon e roubar a Deus. Aonde roubamos a Deus? Aqui a palavra diz, Malaquias 3, do 8 ao 10. Roubará o homem a Deus? É possível que você esteja roubando a Deus? Sim, aqui diz, ó. Todavia, vós me roubais e dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais. Quem está dizendo isso aqui na palavra? Deus. Às vezes sua vida está amaldiçoada, dando todo lugar para o devorador, porque você não tem cumprido esse princípio da forma certa. Eu quero trazer clareza hoje para você sem nenhuma religiosidade. Não estou ganhando absolutamente nada com isso. Eu me dispus aqui, por inteira, para que você seja transformado e você rompa isso hoje, amém? Então, nem toda luta financeira é espiritual, porque é muito fácil culpar o inimigo. Não é. Existem legalidades espirituais que dão acesso ao inimigo. Amém? Agora vamos para uma revelação muito boa. Eu sei que eu tenho falado aqui toda quarta sobre árvores e o fiel. Então, no mundo espiritual, perdão, tá no N aqui. No mundo espiritual, nós somos como árvores. E a gente vê as passagens que a gente já trouxe aqui, como o Salmo 1:3, que somos plantados junto a ribeiros de água, que no tempo certo nós damos frutos. Jeremias 17, 7, 8 e várias passagens de Apocalipse que compara nós como árvore. Então tem essa ilustração aqui, ó. Ribeiros de água. A palavra de Deus diz que o Senhor é uma fonte inesgotável. Então ele é a água. Quando nós estamos plantados nele, que é uma fonte que nunca cessa, nós somos como uma árvore que dá frutos no tempo certo. É frutífera. E Apocalipse fala que as folhas são cura para nações. Então, nós vivemos com o senso de propósito. Agora, eu quero trazer uma forma de enxergar aqui uma passagem que talvez você nunca tenha enxergado. E vai comprovar isso de uma forma reveladora. Lá em Marcos 8. Quem conhece essa passagem? Tinha um cego em Betsaída, que é uma vila de pescadores, então tinha um lago, ele vivia ali. Na palavra não diz se ele nasceu cego ou se ele estava ali há muito tempo, mas ele era um homem cego. O homem cego não enxerga. Então Jesus, operando seus milagres, ele foi lá e tocou nos olhos dele. Olhem a revelação, presta atenção aqui. Ele perguntou se ele estava enxergando. O que esse cego respondeu? Vejo homens como árvores. Não, você não está entendendo isso aqui hoje. Jesus errou? É possível que Jesus coloque a mão e determine uma cura e aquela cura não aconteça? Alguém já pensou que Jesus tinha errado? Não. Claro que não. Jesus simplesmente, no primeiro toque, liberou tanta unção de cura que abriu a visão dele espiritual. E ele viu homens como árvores. Meu Deus! Aí, Jesus impôs novamente as mãos e ele falou, agora eu vejo pessoas. Então, vamos agora. A gente falou que a infecção ela vai corrompendo todo o corpo. Mas espiritualmente o nosso corpo ele é assim, ok? Olha só, vamos entendendo aqui como funciona. E é assim, para você nunca mais se olhar espiritualmente de outra forma relacionada a essa área. Se nós somos árvores,
e Deus pede os primeiros frutos que nós lemos aqui, o que isso significa espiritualmente? Quem entendeu aqui sacou? Que a primeira parte da sua vida pertence a Deus. Vocês estão entendendo? Se você é uma árvore, espiritualmente você gera frutos, e Deus está pedindo a primeira parte do que você gerou, o que você está entendendo? Que você está se primiciando a Deus. Se nós geramos frutos porque nós estamos fiéis, enraizados em Deus, quem deu esses frutos? Da onde surgiram esses frutos? Tudo que nós produzimos foi Deus que nos deu. Os fiéis são como árvore. Vamos entender então como funciona essa consagração a Deus. Em Êxodo 23, 19, as primícias dos primeiros frutos da sua terra trarás à casa do Senhor teu Deus. Provérbios 3, 9, honra o Senhor com os teus bens e com as tuas primícias de toda a tua renda. Honra o Senhor, isso é um princípio espiritual. É o princípio da honra. Quem aqui sabe e tem bem claro que você recebe da onde você honra? Quem não sabe, entende que se você quer receber a bênção de um ministério, de uma pessoa, tem que honrar essa pessoa. Honrar de diversas formas, você sabe como honrá-la. Quem honra, recebe da onde honra. Então, se você honra ao Senhor, você recebe de quem? Do Senhor. E como que você honra o Senhor? A palavra dele está dizendo aqui para você nessa noite. Com as primícias de toda a tua renda. Então, absolutamente tudo que está sendo gerado de você como árvore, você tem que entregar a primeira parte a Deus. Então, o que você faz? Você acorda. O que você faz? A primeira coisa que você faz. Às vezes a gente tem um vício de pegar o celular, né? Desligou o despertador e vai olhar lá. Olha só para quem a gente entregou a primeira parte. Para quem tem iPhone, tem uma maçãzinha mordida aqui atrás, ó. Isso é forte. A gente precisa ser lembrado pelo Espírito Santo todos os dias, de quando a gente acordar, a gente vai primiciar o nosso dia a Deus. Então, a primícia, ela é a primeira parte. Isso é um princípio espiritual. Lembra que princípio espiritual é inegociável? Aquilo que a gente planta, a gente colhe. Então, Deus, ele nunca pediu porque ele precisa do dinheiro. Gente, Deus é o dono do ouro e da prata. Ele multiplica. Tem cada testemunho lindo que a gente vivencia e a gente escuta por aí. Deus, ele multiplica, ele faz multiplicar. Então, por que ele pede a primeira parte dos seus frutos? Então, quando a gente fala na área financeira, a primeira parte daquilo que você recebe. Porque ele queria o governo da sua vida. Por que o governo? Porque espiritualmente, a primeira parte, quando você entrega para Deus, você está consagrando a Deus. Então, nós consagramos aquilo. Nós consagramos o nosso dia, nós consagramos o nosso casamento, nós consagramos o que a gente produz para vender, nós consagramos as nossas finanças, porque nós ganhamos, nós produzimos. Então, consagrar é entregar a Deus, ok? Você consagrou seu filho a Deus, você entregou ele para Deus. Então, você separa a primeira parte a ele e reconhece que ele que governa nessa área. Então, se tem uma área da sua vida que os frutos estão sendo devorados, é porque essa área você não está entregando para Deus. E isso é forte. E vai trazendo a reflexão. Dízimo, o que é? É uma lei ou um princípio? Olhem só. Antes da lei, antes, porque eu sei que há muito questionamento sobre dízimo ser do tempo da lei, porque foi criado no tempo da lei, mas ele não existia a partir do tempo da lei. E eu quero que vocês entendam isso. Olhem só como é espiritual. Lá em Gênesis 14, Abraão disse: então Melquisedeque trouxe pão e vinho, e Abraão lhe deu o dízimo de tudo. Lá em Gênesis 28, Jacó deu tudo quanto me conceder. De tudo quanto me concederes, certamente eu te darei o dízimo.
Quem achava que foi criado no tempo mosaico, quando Deus entregou ali os mandamentos para Moisés? Já está sendo quebrada essa mentira agora. Verdades libertam, e só a verdade pode quebrar a mentira que foi construída erroneamente para afetar a sua vida. Então, o dízimo ele existia antes da lei. A lei de Moisés ainda nem existia quando Abraão entregou o dízimo, e Jacó fez exatamente a mesma coisa. Então, o dízimo ele nasceu da honra, não da obrigação. Eles honravam, por isso eles entregavam o dízimo. Não pode enxergar dízimo como obrigação. Se você sair daqui hoje e ainda enxergando que dízimo é uma obrigação, eu te convido a assistir de novo o culto com a mente mais focada e aberta. Amém? Se comprometem? Vamos quebrar essa mentira hoje. Agora, no tempo da lei, aí sim, como nós vemos aqui nas passagens, aí Deus determinou o dízimo para sustentar a casa de Deus. Mas Deus, ele não criou, né? Como foi falado aqui. Ele simplesmente pegou um princípio de honra que já existia e transformou em uma lei, porque o povo estava agindo de qualquer forma. Por isso que a lei foi criada, para botar ordem no povo. Esse é o tempo da lei. Então, o dízimo, ele servia para sustentar a casa de Deus. É para isso. É entregar o dízimo, por quê? Porque tem despesa. Como que o reino vai crescer? Muita gente que está na casa de Deus, servindo ali, não trabalha, vive para o chamado ali. Não tem como a luz acender se não pagar. Não tem como construir um prédio se não investir na construção. E a gente quer sempre o melhor. Deus merece o melhor. Então é para isso que Deus criou essa lei, para sustentar a casa dele, para que a obra seja abençoada. E no Novo Testamento? Aí, né, eu não sei se você já questionou, alguém já questionou isso para você, mas eu não vi esse princípio no Novo Testamento, ou seja, depois que Jesus veio. Aí nós entramos no tempo da graça. Acabou aquela lei? Não. Vamos lá, porque essa passagem responde tudo isso. Jesus disse em Mateus 5,17: Não penseis que eu vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, anular. Não, eu vim para cumprir. Aí depois ele diz: Devíeis, pois, fazer estas coisas sem omitir aquelas. Então Jesus acabou com o dízimo? Não. Ele simplesmente diz, e isso também precisava ser feito, sem deixar aquilo. Ou seja, ele chegou, na verdade, e ele não anulou esse princípio, ele simplesmente corrigiu o coração ao fazer isso, que é o que, em nome de Jesus, ele vai estar fazendo. O Espírito Santo em você hoje, é corrigindo a sua intenção em fazer isso. A palavra de Deus diz para você fazer isso com alegria, não por obrigação, por honra, por consciência, por maturidade espiritual, por você aprender como funciona o mundo espiritual e como essa moeda age no mundo espiritual. O dízimo guarda e protege as suas finanças. Ele fecha as portas para o devorador não entrar e se instalar aí. Por que ele guarda? Quem entendeu aqui responde. Porque se você entregou para Deus, ele tomou o governo da sua vida, e se ele está no governo, o mal não tem acesso. Amém? Quando Deus é prioridade? Deus nunca precisou do nosso dinheiro, porque tudo pertence a ele, e nós temos aqui as passagens que confirmam isso. Então, por que ele pede? Porque existe uma ligação espiritual entre o nosso tesouro e o nosso coração. Onde estiver o teu tesouro, aí também está o seu coração. Por isso, nunca foi sobre dinheiro, nunca foi sobre dinheiro. Acredite, espiritualmente falando, não tem nada a ver com dinheiro. Sempre foi sobre governo. E aí, quando você tem uma atitude liberta, que é contrária àquelas atitudes lá que dão brecha, você tem atitudes que fecham essas brechas, o devorador não vai mais entrar, ele não vai mais acessar. Você sabe quanto você deu. Quem está recebendo não sabe nem de quem veio, muitas vezes. Mas Deus sabe. E muito além disso, vamos ampliar a visão. O mundo espiritual sabe. E o mundo espiritual sabe. E ele responde ao governo que você escolhe.
Por isso que Jesus repetiu, busquem primeiro o reino de Deus. Lá em Mateus 6:33, tão famoso versículo. Busque primeiro o reino de Deus e todas as outras coisas serão acrescentadas. Então é primeiro, não é o que sobra, não é o que resta, não é o que sobra, é primeiro. E aí vem uma parte espiritual mais profunda aqui na palavra. Em Mateus 6:24 diz, ninguém pode servir a dois senhores. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Quem já leu toda a Bíblia encontrou uma passagem parecida com essa em outra parte? Por que Deus está se comparando a Mamon como se fosse um concorrente dele? Já parou para pensar sobre isso? Não. Porque Deus, ele é soberano, não é palho para nada, muito menos para Satanás e todos os inferiores e demônios relacionados a ele. Por que que Deus fez essa comparação? Como que é uma interpretação espiritual aqui? Mamon representa falsa segurança colocada nas riquezas. Então você confia, serve a Mamon e não a Deus. E aí o que que acontece? O dinheiro, ele passa a determinar se você é feliz, se você tem paz. Quem é você? Porque tem mais ou menos. O que você vai fazer a partir daquilo? Quando eu tiver, eu compro isso. Ou seja, suas decisões. E ele deixa de ser uma ferramenta e tenta ocupar o lugar do Senhor. E às vezes você está passando por isso na sua vida, esse aperto nessa área. Por quê? Porque você está usando o dinheiro como seu Deus. E se Deus não te der dinheiro, você vai continuar colocando ele como seu Deus? Ou você vai largar, virar as costas para Deus e você vai estar dizendo aqui, ó, servir a Mamon. E nós estamos falando de dinheiro. Mas a visão em relação ao dinheiro é que vai transformar a sua vida hoje. Porque Jesus, ele fez isso e ele deixou essa mensagem. Ele veio para deixar essa mensagem. Eu quero que você transforme o seu coração e a sua visão a olhar para isso. Então, seus dízimos, as suas ofertas, a honra que você dá, funcionam como uma declaração no mundo espiritual de quem você escolheu para governar as suas finanças. E voltando aqui, o mundo espiritual responde ao governo que você escolhe. É o livre-arbítrio. Às vezes você está orando para Deus, mas ele não pode influenciar no seu livre-arbítrio. E se você escolheu que não é ele que governa as suas finanças, o mundo espiritual vai ter essa legalidade. Legalidade. Assim funciona o mundo espiritual. Então, reflita agora. Se a primeira parte do fruto que Deus colocou nas suas mãos não está sendo consagrada ao Senhor para a expansão do reino, que a gente já entendeu para que serve, quem está governando as suas finanças? Se o que você ganha hoje, você não está entregando a primeira parte a Deus, você está entregando aonde? Porque essa primeira parte está sendo gasta. Está sendo entregue. É no mercado? É na estética? É algum serviço de conserto? É uma reparação de algo? É pagando uma conta? Para quem você está entregando? O governo da sua vida financeira, entregando a primeira parte. Se não for para Deus, para algum lugar está indo. Isso é forte. Provérbios 16:3 diz: consagre ao Senhor tudo o que você faz e os seus planos serão bem-sucedidos. Vamos ler de novo? Consagre ao Senhor tudo o que você faz e o quê? Os seus planos serão bem-sucedidos. O que é consagrar a Deus? Você já aprendeu. Em nome de Jesus. Amém? Cada um responderá diante de Deus, porque eu sei que você pode ter questionado em algum momento ou pode estar questionando ainda hoje, depois desse ensino. Mas existem lugares que administram mal. Existem igrejas que roubam. Existem igrejas que os líderes pegam para si. E se alguém estiver usando o meu sagrado e tão suado dinheirinho para fazer algo errado? Ei, volta aqui. O princípio continua sendo espiritual. Gálatas 6:7 diz, não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará, é um princípio espiritual, cada um vai colher aquilo que tem plantado. Cada um vai colher
aquilo que tem feito com aquilo que recebe. Se você se preocupa se vão administrar errado, você entregou para Deus, você fez a sua parte, você cumpriu um princípio dessa semeadura e você vai colher, porque você foi fiel. Se a outra pessoa usar errado, quem vai colher é ela. Solta essa preocupação. Isso é uma prisão das trevas na sua vida. Em nome de Jesus, rompa isso hoje. Você está preocupado com aquilo que você está gerando diante de Deus ou com aquilo que outra pessoa está gerando? Quem presta contas da administração é quem administra. Quem presta contas da fidelidade é quem foi fiel. Vamos começar por isso na prática? Malaquias 3:10. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro e fazei prova de mim. Se eu não vos abrir as janelas do céu. Peraí. Vamos ter outra atenção para isso também. A passagem da Bíblia que Deus fala e te autoriza, fazei prova de mim. Fazei prova de mim aonde? Porque eu sei que é difícil, eu sei que é suado, e eu sei que a gente tem preocupação, porque aqui nessa terra a gente precisa de dinheiro para sobreviver. Eu sei que gera insegurança, eu sei que gerava medo de faltar. Eu sei, eu te entendo, eu já tive isso também, mas eu rompi. E porque eu rompi, eu já tive experiências sobrenaturais em relação a isso. Esses dias, tempos agora, estava com os pastores e foi muito engraçado, mas muito sério. A gente chegou no shopping e estava completamente lotado, um dia lotado, era feriado, era impossível parar o carro. Então, a pastora falou, Senhor, cadê minha vaga de dizimista? Fiel. Sem brincadeira, na hora saiu um carro ali da frente. No outro dia, nós passamos pela mesma experiência. Cadê a vaga de dizimista? A porta do shopping, a primeira vaga de carro, o carro abriu e ela estacionou. Eu falei, gente, que lindo ver a autoridade que a gente ganha quando a gente é fiel a Deus. Não tem nada a ver com dinheiro, tem a ver com fidelidade, tem a ver com governo. Se você entendeu esse princípio, seja fiel, decida hoje quem governará suas finanças. Eu já tive experiências de o meu computador quebrar, meu instrumento de trabalho quebrar, simplesmente não ligar, desligar completamente. E aí eu fiz o quê? Eu fechei meus olhos e eu orei, impondo as mãos no meu computador. Senhor, eu sou dizimista fiel nessa área, Senhor. O inimigo não vai roubar aquilo que eu comprei, que o Senhor me deu capacidade. Então, em nome do Senhor Jesus, todo impedimento para esse computador funcionar é quebrado agora. No mesmo momento, o meu computador ligou. Tem explicação? Tem lógica? Natural não, mas sobrenatural tem. Eu também já queimei outras coisas como secador. E eu tentava ligar e não funcionava. Eu estava saindo para o culto, meu cabelo todo molhado. Então eu lembrei que eu sou fiel. Então eu falei, Senhor, eu sou fiel, eu sou dizimista fiel. Em nome de Jesus, esse secador milagrosamente vai voltar a funcionar. E eu sequei meu cabelo. Então, para que você tenha essa autoridade no mundo espiritual, seja fiel a Deus. Só que tem aqui um princípio de honra. A gente colhe da onde a gente planta. Se você tem um ministério, uma igreja, você está embaixo dessa cobertura espiritual. O que isso significa? Aonde você está recebendo cuidado, discipulado, você tem recebido o alimento espiritual. Amém? Aonde Deus te plantou, você se alimenta desse pasto. Então, do pasto que Deus te colocou e você tem se alimentado, é ali que você tem que honrar. Porque quanto mais você honrar, mais você vai receber. Então, você tem que entregar o dízimo no lugar que você tem cobertura espiritual. Amém? Não vai mudar espiritualmente a legalidade. Não, a autoridade não, porque você está entregando para Deus. Mas pelo outro princípio, que é o de honra, eu recomendo que você entregue no seu ministério. Mas se você não tem uma cobertura espiritual no momento, se você inclusive quiser vir para a Viva, se queima no seu coração, se é isso que o Senhor tem te direcionado em obediência, será muito bem-vinda à família Viva, você será cuidado, você receberá do que essa igreja carrega. Amém?
E sim, você pode ser membro online. Eu sou membro online. Então, se você tinha esse preconceito antes, estou aqui como testemunho para você, quebrando isso hoje e você rompendo também. Mas essa mentira, em nome de Jesus, amém? Então, hoje é dia de fechar essa porta. Então, se você entendeu todas as legalidades que eu espero que você tenha trazido à tona, anotado principalmente, a partir de hoje, mudará. Porque você vai renunciar, pedir perdão e voltar a colocar o governo dessa área nas mãos do Senhor. E assim como a palavra dele diz, todos os seus planos serão bem-sucedidos. Porque Deus está te garantindo aqui em Malaquias 3:10. Não é sobre dinheiro, é sobre moeda espiritual. Amém? Ficou claro? Inclusive, eu deixo aqui para quem quiser ofertar e dizimar. Aqui está o Pix. Simplesmente por honra. E porque você faz isso com alegria. Não é um pedido, amém? É uma oportunidade. O dízimo, ele honra a Deus. E a oferta transborda, porque você não é um vaso, você é uma fonte. Então, quando você é generoso, generosa, você cumpre princípios, Deus vai fazer de você uma fonte que transborda. Eu posso dar uma água para vocês se eu não tenho essa água? Então, eu não posso dar aquilo que eu não tenho. Então, mesmo que às vezes alguém aqui tenha uma mentalidade de querer viver no simples, pensa que você tem que querer muito para você conseguir ajudar mais o reino e ajudar outras pessoas que precisam. Amém? Vamos romper? Se você ofertou e dizimou aqui, glória a Deus por sua vida. Muito obrigada por ajudar esse ministério a alcançar outras vidas, a ser alimentado pelo que o Senhor entrega através daqui. Amém? Eu vou orar por sua vida. Eu peço que você feche seus olhos agora, porque chegou a sua hora de romper. E quando a gente fala de romper, o mundo espiritual, o inimigo, ele não escuta seu pensamento. Então, se você não puder falar alto, fala bem baixinho, mas saia da sua boca essas palavras, para que o mundo espiritual respeite. E agora você entende como o mundo espiritual responde aquilo que você decidiu. Então, feche os seus olhos. Eu sei que foi muita informação e glória a Deus, que todas essas sementes entregues hoje vão caindo agora na sua mente como uma terra fértil. E você hoje, como uma pessoa mais madura na fé, mais consciente, ganhou mais autoridade para dar ordem. Quando uma conta estiver faltando, você vai falar, eu sou fiel, em nome de Jesus. E aquele recurso vai ser entregue. Deus testa a sua fé. Hoje ele está testando a sua fé. Creia, creia. Porque a palavra aqui te dá todo o suporte para isso. Então você vai repetir agora em voz alta, para que o mundo espiritual respeite. Amém? Senhor Jesus, e os intercessores ficam a postos agora. Você vai dizer, eu reconheço que tudo que eu tenho vem de ti. Me perdoa por não te honrar como deveria. Hoje eu renuncio à escassez, à avareza e a toda influência maligna sobre as minhas finanças, em nome de Jesus. Você vai repetir, eu declaro, com posse, tu és meu único Senhor. Eu consagro a ti o fruto do meu trabalho, as minhas finanças, a minha casa, a minha família, o meu dia, a minha semana, a minha vida. Em nome de Jesus. Amém. Continue com seus olhos fechados e eu vou orar por você. Senhor, eu apresento diante de ti, Senhor, todas essas ofertas, Senhor, todos esses dízimos devolvidos a ti, Pai, e agora é rompido agora, em nome de Jesus, todas essas cadeias de mentira de Satanás, Pai.
Em nome de Jesus, Pai. Toda a legalidade foi rompida, porque foi renunciada agora nessa noite, Senhor. Em nome de Jesus, toda a família representada aqui é estendido à família, sim. É estendido a gerações, porque eles se levantaram para romper em nome de Jesus. Toda a influência maligna que promovia roubo, desperdício, destruição, miséria, opressão financeira, escravidão agora seja repreendida. Em nome de Jesus eu dou ordem, na autoridade do nome de Jesus, saia todo espírito de medo, de faltar, vai curando agora na alma, Senhor, fechando toda a brecha, todo trauma, toda rejeição, todo controle, toda mentalidade de escassez é fechada agora, Senhor. Todo gasto, em nome de Jesus, todo consumismo agora é paralisado, Senhor. Em nome de Jesus, toda desorganização perde espaço agora. Toda preguiça é rompida agora. Toda desonestidade, Senhor, é rompida agora. Ficou no passado em nome de Jesus. Eu declaro e ordeno agora em nome de Jesus todo espírito de avareza saia da sua vida agora. Todo espírito de idolatria ao dinheiro saia. Todo espírito de pactos e ocultismo que entraram desde o trabalho menor ao maior, de feitiçaria, magia, ocultismo, simpatia, todos os espíritos que entraram agora por esses atos, saiam agora em nome de Jesus. Mamão agora, saia. Todo devorador agora, em nome de Jesus, você perdeu espaço nessa família. Eu dou ordem para que saia agora, em nome de Jesus, Pai, em nome do Senhor Jesus. Se alguém estiver passando mal, não segura, põe para fora. Isso é uma forma de ser liberta, uma manifestação de que esses espíritos estão saindo da sua alma agora, em nome de Jesus. Amém? Em nome de Jesus, Senhor. Vai liberando agora da tua unção, Pai. Do alto da cabeça, a planta dos pés, fechando qualquer rachadura, Senhor, que foi renunciado, Senhor, hoje entregue. Em nome de Jesus, vai sendo cicatrizada, fechada, selada pelo sangue do Cordeiro, Pai. Para que nunca mais o menor espírito maligno, devorador, possa entrar por essas brechas. Em nome de Jesus, eu declaro hoje, Senhor, que os meus irmãos, cada um que está aqui, em nome de Jesus, eles viverão debaixo, Senhor, da tua provisão, da tua direção, Senhor, da tua plenitude, da tua paz. Em nome de Jesus, que o Senhor abra as portas, que ninguém pode fechar, que a vontade dele seja estabelecida na sua vida, que a sua vida seja governada por ele em todas as áreas. Em nome de Jesus, que você seja um canal de bênção para todas as pessoas que cruzarem o seu caminho, para essa geração. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, seja ativado nessa noite. Ativado. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém. Amém, amém. Quem passou mal? Tem alguém enjoado, com dor de cabeça? Eu proíbo toda retaliação espiritual, em nome de Jesus. Amém? Quem sentiu esse romper, um novo vaso sendo moldado, para que entre um novo vinho, em nome do Senhor Jesus. Vinho é milagre. Eu declaro que você é um vaso moldado e novo para receber milagres do céu a partir de hoje, em nome de Jesus. O devorador, ele não entra porque Deus quer punir alguém. Você aprendeu? Ele entra quando Deus deixa de governar determinada área da nossa vida. Em nome do Senhor Jesus, que essa mensagem seja selada, guardada e germine na sua mente e na sua vida. Nós vamos abrir um tempo agora para curas físicas, então enfermidades, tá? Enfermidades físicas. Fique aqui quem tem. Nós vamos subir um louvor agora. Se você precisa de alguma cura de enfermidade, continue aqui após esse louvor e comece a escrever aqui no chat a enfermidade, para que o Senhor libere a sua cura física, a sua cura almática e espiritual. Foi liberada nessa noite. Eu declaro que você viverá o novo de Deus. Toma posse, não olha mais para trás. Que a paz
que excede todo entendimento, a plenitude, a alegria e a prosperidade do Pai acompanhe a sua vida hoje e sempre. Em nome de Jesus, amém. Amém. Até a próxima quarta. Eu espero você. Convide mais alguém. E você que precisa de cura, fique aqui. Em nome de Jesus. Deus abençoe.